Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa parte 2 dessa temática que estamos trabalhando sobre a função social do direito. Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo, visto a primeira parte e entendido bem essa relação entre sociedade, direito e, sobretudo, essa sociedade conectada num Estado moderno, numa concepção estatal de sociedade. Nós vamos perceber nessa aula de hoje que essa função dentro do Estado de uma sociedade estatal, a função do direito numa sociedade estatal, tem algumas configurações bem específicas. Preparados? Então vamos lá. Então, se vocês perceberam bem na aula anterior, vocês vão entender que essa tríade entre poder, Estado e sociedade, como é que o direito entra como uma ferramenta para poder organizar essas relações de poder em sociedade. Então agora vocês vão ver de maneira muito técnica como é que essa configuração aparece. Então o direito é um fato social, já vimos isso lá na perspectiva do Durkheim, e com efeito ele possui uma particularidade de toda e qualquer sociedade humana. E por ser um fato social, ele está invadindo e dominando a vida das pessoas nessa sociedade. E diante disso nós vamos ter que distinguir aqui, e esse é o texto que eu deixei para vocês na nossa pastinha do Google Drive, lá do livro, do programa de Sociologia Jurídica do Diego Cavalieri. Nesse capítulo específico, onde ele fala da função social do direito, ele vai identificar e distinguir as formas múltiplas de atividade na vida em sociedade. Mas dentre essas mais variadas formas de atividade, ele vai destacar um grupo de duas atividades específicas. Quais são elas? As famosas atividades de cooperação e as outras chamadas atividades de concorrência. Para entendermos melhor como funciona um e como funcionam essas outras atividades, a gente vai por partes, beleza? Nas atividades de cooperação, os objetivos dos homens convergem para o mesmo fim. Possuem interesses comuns. Então é isso que define uma atividade em sociedade dessas pessoas que convivem no grupo como uma atividade de cooperação. E se elas convergem para o mesmo fim, nós podemos colocar como exemplos a ideia de um vendedor e de um comprador. Eu tenho um produto, quero vender, e você é um comprador, quer comprar esse meu produto. Então tá percebendo? Há uma convergência na finalidade das nossas atividades. Então, essa é uma característica, essa é uma forma de agir em sociedade. Ou ainda, se você tem um imóvel, proprietário de um apartamento, de uma casa, e você quer oferecer, seja para vender ou seja para alugar, você tem lá então um sujeito que vai ser o seu inquilino. Então você oferta um produto e essas pessoas vão buscar esse produto e firmar um contrato contigo. Perceberam? A finalidade de uma ação e de outra convergem para o mesmo fim. Mais ou menos, mais ou menos? Já nas atividades de concorrência, nós não vamos perceber essa convergência. Ao contrário, nós vamos ver um paralelismo. Então elas andariam paralelas. Não é nesse sentido direto de concorrência que eles estariam em sentidos antagônicos, mas apenas uma perspectiva de um paralelismo, né? Os interesses nunca se encontram, eles não estão convergindo, porque não há convergência nesses objetivos. Um exemplo que o próprio Cavalieri dá lá no seu livro é dois comerciantes estabelecidos em uma mesma rua vendendo produtos semelhantes. Eles não querem comprar, não há uma convergência nas atividades, nas ações deles em sociedade, mas cada um segue seu próprio caminho. Então, portanto, para essa configuração, para essa ideia de atividade, nós identificamos como uma atividade de concorrência. Beleza? Dois proprietários de prédios vizinhos perseguem fins semelhantes, mas cada um com o seu próprio objetivo. Então, um proprietário aqui, outro proprietário ali, e eles não querem fazer uso, as ações dele em sociedade não estão convergindo para o mesmo fim. Por que o Cavalieri está definindo essas duas principais atividades? Simples, porque a partir delas, seja das atividades de concorrência, seja das atividades de onde elas convergem, seja convergindo, seja não convergindo, pode existir conflitos, ok? E por isso que nós vamos entender, então, nessa função social do direito,
o direito estaria ali para tentar entender e administrar esses conflitos. Quando que esse conflito em sociedade surge? Ora, nessas atividades, seja de cooperação, seja de concorrência, seja convergindo, seja divergindo, seja andando paralelamente, pode acontecer alguns tipos de conflitos de interesses. E quando há esses conflitos de interesses, nós precisamos ter jeitos de organizar esses conflitos. Uma forma de conflito nas atividades de cooperação é, por exemplo, quando eu compro um produto, quando eu vou lá e compro um celular, e esse produto, então veja, há uma loja, há um proprietário de uma loja que quer vender esse produto, vende celulares, e há o consumidor que quer comprar. Então, a atividade está convergindo para o mesmo fim. Atividades de cooperação. Maravilha, maravilha? Estão entendendo? Agora, se esse produto vem com defeito, puxa, tá arriscado, tá quebradinho. Daí eu vou lá na loja e falo assim, olha, desculpa, mas veio com defeito o produto. Acabei de comprar um sofá aqui na minha casa, né? A gente se mudou recentemente, ficamos aí alguns 4 meses sem sofá, dormindo no chão, assistindo televisão e deitado, sentado no chão, na sala. Colocamos um colchãozinho, nos adaptamos e daí, enfim, sobrou a graninha. Falei, agora vamos fazer investimento no sofá? Vamos. Compramos o sofá. Pagamos o valor que achava que era devido, fomos na loja, fizemos pesquisa, a nossa atividade convergia para a mesma finalidade do vendedor, mas tem um pequeno problema. Quando a gente fez lá o primeiro uso do sofá aqui em casa, o sofá está descosturado numa parte da poltrona. Já ficamos bravos, mandamos mensagem para o nosso vendedor. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, tiramos foto, infelizmente o produto veio, tá descosturado aqui. Nesse momento não há um conflito estabelecido ainda, mas o sujeito falou, olha, estou abrindo um chamado, estabelecendo um procedimento para poder fazer a averiguação desse defeito, e então estaremos dando sequência nisso. Ora, se ele de fato abriu o chamado e resolveu o problema, não vai ter necessidade de um conflito. Mas se ele identificar, por exemplo, que foi mau uso ou alguma coisa, e eu vou dizer assim, poxa, se o sofá não aguentou 5 dias na minha casa, né, e já descosturou, que bosta de produto é esse então? Aí nós vamos entrar em conflito, certamente. E nós vamos acionar as ferramentas que a nossa sociedade estatal propõe para resolver isso daí. Quais ferramentas? O direito. Então, quando há essa recusa na oferta ou em resolver esse problema, pode surgir uma espécie de quebra do equilíbrio. E ali nós teremos então o início de um conflito. Numa atividade de concorrência também pode haver conflitos. Daí você fala, professor, mas como? Se o sujeito está lá, o seu produto sendo vendido na loja, o outro está lá e eles não conversam, não quer nem um papo entre eles. Pode haver conflito também nesse sentido? Pode. Pode também. Por exemplo, quando um dos proprietários do imóvel começa a produção de um produto que solta fumaça e fuligem. E ainda que eles não tenham nenhuma convergência nas suas atividades, essas suas atividades de cooperação de cooperação não, mas essa atividade de concorrência, de repente essa fumaça, essa fuligem prejudica quem mora no prédio vizinho. Um exemplo concreto disso foi uma situação que eu morava numa região até então, né? E era uma região de periferia, de vila, né? Então, e nessa vila tinha um sujeito que vendia salgados, era uma banquinha que vendia salgados, revistas, né? Cigarro e bebidas. E no fim da tarde ele fazia o famoso espetinho. E ao fazer o seu famoso espetinho, vinha aquela fumaça, porque ele ligava o seu ventiladorzinho lá, o seu secador, e espalhava toda aquela fuligem. E em dias onde o vento estava para o nosso lado, aquela fuligem ficava em cima do carro, aquela fuligem. Minha esposa abriu uma loja de roupas do lado desse estabelecimento, e embora sejam atividades de concorrência, não tinha nada a ver, porque andavam paralelamente, ela tinha que fechar a porta para que a fuligem não ficasse nas roupas dela. Então, enfim, deu um probleminha, a gente foi lá, dialogou, até a gente mudou o nosso horário de atendimento em função, né, a gente tentou achar um meio termo. Mas se, por exemplo, não há um meio termo, já liga para a polícia e faz uso das ferramentas que o Estado tem. Então são formas de perceber como que essas atividades em sociedade, seja de concorrência,
seja aquelas que convergem, seja aquelas que não convergem, porque pode ter um conflito estabelecido aí. Por isso que seja conflitos nas atividades de concorrência, seja conflitos nas atividades de cooperação, há formas de organização desse conflito, para que ele não seja colocado de maneira arbitrária e para que as pessoas não tenham a sua dignidade, o seu critério de justiça violado e ferido. Por isso que o direito é talvez a principal ferramenta para poder organizar esse conflito. Vocês vão ver que a palavra é compor, mas eu não quero me adiantar porque vai chegar ali. Mas antes de compor o conflito, antes de organizar esse conflito, antes de resolver esses problemas em sociedade, o direito, a simples existência do direito, já implica na prevenção de conflitos. Veja, aqui entra a primeira grande função social do direito. É essa função preventiva do direito. E nessa função preventiva nós vamos perceber que os conflitos quebram esse equilíbrio na sociedade, essa paz social, gera isso que nós chamamos de litígio dentro da linguagem, do linguajar jurídico. E como as sociedades não toleram esse estado litigioso, esse estado conflituoso, mas ao contrário, ele precisa de uma certa ordem, de uma certa paz, de um certo equilíbrio nas relações, é por isso que surge o direito. Para manter aquela noção de retidão, de directum, ou de ius, de justitia, como a gente viu nas aulas passadas. Então, para poder evitar e prevenir a existência dos conflitos, é que se cria o direito, que as sociedades criam o direito. Aqui está, então, portanto, a primeira função social do direito: prevenir conflitos. Perfeito? Tranquilos? Nesse sentido, o direito é uma ciência social, uma ciência que está na sociedade, e suas normas e regras de conduta estão ali para disciplinar o comportamento do indivíduo na sociedade, visando atender uma necessidade social, visando cumprir uma função nessa sociedade. Ora, mas há outras formas de resolver o conflito em sociedade, não apenas pelo direito. Como nem todos conseguem evitar esse conflito, nem todos conseguem cumprir as regras, surge a necessidade de ter que lidar com ele e enfrentar isso. Como é que a gente lida com o conflito? Veja, mesmo na família surgem conflitos. Como é que a gente lida? Não está implícito ali necessariamente a ideia de um direito regulando a vida familiar. Talvez haja assim uma certa ideia onde o direito constitui uma família formalmente. Mas veja, entre irmãos e pais, você não vai ligar para o advogado para resolver o problema, a não ser que seja um caso de divórcio, um caso de violência, quase muito específico. Mas nos conflitos do dia a dia você não vai adentrar no direito. Mas a simples existência de regras, de um estatuto da criança e do adolescente, de um contrato firmado entre o casal, a simples ideia disso já nos leva a prevenir certos conflitos. Mas quando os conflitos continuam, se perpetuam, daí é necessário buscar alternativas para a superação deles. E superar um conflito de interesse é o que nós vamos passar a denominar aqui de composição do conflito. É preciso que hajam regras claras, definidas, para que haja justiça. Essa é a meta, esse é o objetivo do direito nesse sentido de compor o conflito. Em que consiste a composição de um conflito? Eis aí talvez o maior desafio social que nós enfrentamos. Colocar os dois interesses que estão em antagonismo, que estão de um jeito contraditório, que estão de um jeito cada um se opondo, né, e tentar colocá-los na balança e buscar uma alternativa mais justa e correta do que deve prevalecer. Entre A e B, o que é que deve prevalecer? Devemos colocar na balança as duas propostas e tentar compor isso de um jeito justo. Beleza? Há vários critérios de composição de conflitos. E esses critérios não são necessariamente jurídicos. Por exemplo, há um critério de composição de conflito de maneira voluntária, onde a gente consegue, num meio termo, num diálogo, estabelecer um elemento comum aí que não fique ruim nem para um nem para outro, mas que cada um possa ceder um pouco
é importante fazer uma composição voluntária. Foi o que eu falei para vocês do exemplo, né? Do sujeito que vendia espetinho da minha esposa que vendia roupa. Então houve uma composição voluntária, houve um conflito, estava tendo um problema. Ele abriu um pouquinho mais tarde o seu estabelecimento e nós fechamos um pouquinho mais cedo. Ambos tiveram um pouco de prejuízo nessa configuração do produto que estavam vendendo, mas foi um jeito de não brigar mais e de entender a lógica da harmonia e para que a gente não ficasse se arrebentando o tempo inteiro. Então foi um jeito, uma composição voluntária. Inclusive há alguns dispositivos sociais que nos levam a fazer essa composição voluntária, como é o caso da Lei dos Juizados Especiais, que prevê uma fase de conciliação. Inclusive hoje tem aí crescendo muito na área do direito essa fase de arbitragem, mediação, para poder compor esses conflitos sem acessar necessariamente o judiciário. Beleza? Depois vocês dão uma olhadinha na lei para vocês verificarem isso. Um outro critério utilizado para compor esses conflitos é o critério autoritário. Aqui em casa a gente tem uma relação muito próxima com os filhos, né? E a gente não é um sujeito autoritário. Mas tem momentos que a gente tem que dizer não. Ah, está surgindo um conflito, veio um amiguinho, tá brigando e por conta do brinquedo tem que dizer não. E já que vocês não conseguem voluntariamente compor esse conflito, entra a figura do pai, entra a figura da mãe, entra a figura do responsável para dizer o que é que tem que ser feito e pronto, acabou. Minha mãe também, quando tinha briga entre os irmãos, lá eu e meus irmãos, ela mostrava o chinelo e diz: chega, chega. E pronto, a gente tinha que chegar de certa forma e basta. E a gente ficava lá e parava o conflito por um critério autoritário. E aí nós vamos ver isso em alguns agrupamentos sociais, como é o caso do monarca, quando é o caso do cacique, do líder de uma tribo, quando é o caso do senhor da família, ou a senhora da família, né? O responsável e assim por diante. E atualmente esse critério é utilizado na família, onde o chefe busca resolver os conflitos que surgem a partir desse critério autoritário. Mas aqui, meus caros e minhas caras, há um critério específico e um critério de composição de conflitos que nós chamaríamos de critério da composição jurídica. E aqui entra talvez a segunda grande função social do direito: estabelecer os critérios para compor um conflito de um ponto de vista jurídico. E aí entra para valer o tema da nossa aula de função social do direito, e é o que vai ser cobrado na prova depois, beleza? O nosso texto, o texto do Cavalieri, está caminhando nessa mesma linha das minhas aulas aqui, portanto se transforma no texto base, mas eu quero apresentar para vocês quais são, portanto, os critérios de composição de conflitos de um jeito jurídico. Veja, não estou falando de um critério voluntário, nem de um critério autoritário. Eu estou falando de um critério propriamente jurídico. E aí sim, para cumprir uma função social que o direito deve cumprir. E para que isso aconteça, há critérios elaborados e enunciados anteriormente ao fato ocorrido, tendo como principais características esses 3 pontos fundamentais. O primeiro critério da composição jurídica é o critério da anterioridade. O que isso implica, professor? Implica em dizer que o critério pré-existe ao conflito. Implica em dizer que não existe crime, não existe violação de regra se não há regra. Então há o critério de que a lei tem que ser promulgada. Isso nos permite sair do domínio do autoritarismo e nos permite adentrar no domínio do direito, porque daí as regras já estão dadas previamente, e então eu posso recorrer ao judiciário para dizer que houve a violação de uma regra. Mas se não há regra, se não há esse critério da anterioridade, não há possibilidade de recorrer ao judiciário. Perfeito? Um segundo critério que está conectado, esses 3 critérios estão conectados intrinsecamente, mas um segundo critério é que há o critério da publicidade. Não basta ter formulado uma regra previamente, anteriormente ao conflito, mas ele tem que ser publicizado, publicado. É preciso que o critério da composição jurídica tenha sido anunciado
publicamente. Por isso que há os decretos, a promulgação, o Diário Oficial da União, né, para que possa dar publicidade, para que possa ser publicizado todos os critérios jurídicos. E um terceiro critério para essa composição jurídica é o critério da universalidade. Isso para mostrar que o critério para resolver os conflitos não pode nunca ser apenas um caso concreto. Não se pode legislar para um caso concreto em si. Mas essa legislação tem que ser válida para todos os casos do mesmo tipo. Então esses 3 critérios são fundamentais. Isso quer dizer então que todos os conflitos idênticos que surgirem após a elaboração anterior da lei e a divulgação, publicização do critério deverão se compor pelo mesmo. Isso implica no critério da universalidade. Ou seja, para que a composição seja considerada jurídica, para que a composição de conflitos em sociedade seja considerada jurídica, tem que ser realizada através de um critério anteriormente estabelecido, perfeitamente enunciado e publicizado para conhecimento de todos e que atenda ao critério da universalidade dos casos que apresentarem semelhança do mesmo tipo. Tranquilos, mais ou menos? Professor, você poderia dar um exemplo então de como essa composição jurídica deve ser configurada? Sim, acho que um exemplo que eu já bati na tecla e vai ser um exemplo de cabeceira nosso aqui para várias situações de conflitos é o exemplo dos casos de aborto no Brasil. Até 2007, quando o entendimento do STF modificou o modo de aplicar essa regra de que aborto é crime e, portanto, deve ser tipificado e penalizado quem praticar, deve incorrer, é a ideia de que você possa dizer o seguinte: então, se eu abortar um feto que foi constatado anencefalia, eu posso ser criminalizado por isso? Veja, antes de 2007, sim, porque não havia regra própria sobre isso, não havia então o critério de uma anterioridade, não havia sido publicado nenhuma normativa, nenhuma legislação, nenhuma lei e nenhuma súmula vinculante do STF, então, portanto, não tinha sido publicizado. E, ao mesmo tempo, veja, quando chega ao STF um caso concreto e eles mudam o entendimento, aquela regra passa a valer para todos. Não apenas do caso específico que estava sendo julgado pelo STF, mas passa a ter validade para todos. Todos os casos que tiver, então, constatação de anencefalia, não pode ser, se assim a família optar por abortar, não pode ser penalizada, criminalizada e tipificada no Código Penal que condena as pessoas que fazem isso. Então, esses 3 critérios. Então, temos um conflito, pais querem abortar porque o feto padece de uma característica fundamental da humanidade, que é o cérebro. Então, há um conflito em sociedade e nesse conflito se busca uma composição jurídica que se arrastou por anos e chegou até o Supremo, e o Supremo decidiu, e essa decisão vai então passar a valer para todos. Cumpre os 3 pré-requisitos. Antes poderia ser praticado, antes se fosse praticado o aborto de fetos anencefálicos, poderia incorrer em crime, em violação, em quebra, em litígio. Agora, não tendo esse entendimento mais, ou a partir do novo entendimento, então publicizado, criado anteriormente e válido para todos, então passa a não ser mais crime. Perceberam como é que funciona a função social do direito? A função dele é, primeiro, prevenir, não conseguindo prevenir, então compor o conflito. Valeu? Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas e a gente vai conversando a partir de então. Faço a leitura do texto e a gente vai avançando nas nossas discussões. Abraços e até a próxima aula. Valeu!